Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audiência. Temos connosco a Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro, XXS. Cumprimentar as presentes, agradecer em nome da Comissão de Saúde o vosso pedido de audiência. Este é o grupo de trabalho responsável pela realização das audiências. Neste momento devem ter percebido que estão a decorrer outras comissões ao mesmo tempo. Portanto, poderá acontecer alguns senhores deputados juntarem-se a nós ou não tendo essa possibilidade, esta audiência será gravada e poderá ser depois consultada. Nós temos então como membros da delegação a doutora Paula Guerra, como membro da direção XXS, a doutora Gabriela Mimoso, membro da Sociedade Portuguesa de Neonatologia, a enfermeira Lídia Videira, membro da Associação Portuguesa de Enfermagem Pediátrica e Neonatal, a enfermeira Esmeralda Pereira, Associação Portuguesa de Enfermagem Pediátrica e Neonatal e a doutora Teresa Madeira, da Associação XXS. Penso que tenho a delegação completa. Mais uma vez cumprimentar-vos. Nós temos uma grelha para esta audiência, 10 minutos iniciais para a entidade, depois são 5 minutos a cada deputado do grupo parlamentar, algumas questões que queiram colocar, e depois 10 minutos também no final para gerirem da forma que assim entenderem. Então passava desde já a palavra. Muito bem, faz favor. A doutora... Sim, Paula Guerra, muito gosto. Antes de mais, queria, em nome da XXS e do Grupo de Trabalho, agradecer à Presidência da Comissão de Saúde Parlamentar e aos senhores deputados. Muito obrigada por terem acedido a este nosso pedido, que muito nos honra. Portanto, nós trouxemos aqui uma apresentação rápida para cumprir aqui os 10 minutos. Portanto, vamos só fazer um overview muito rápido do projeto de European Standards of Care for Newborn Health, falar um bocadinho do grupo de trabalho, as nossas principais preocupações e o apoio na implementação. Portanto, este projeto foi um projeto desenvolvido pela European Foundation for Care of Newborn Infants e com mais de 100 associações que endereçaram também este projeto, entre elas a XXS. Estivemos envolvidas diretamente no desenvolvimento dos estándares, que reuniu um conjunto de mais de 230 profissionais de saúde de toda a Europa, profissionais esses com renome que fazem muita investigação. É um projeto baseado em evidência científica e é um projeto cuja sua singularidade tem a ver com um projeto centrado nos pais, ou seja, a European Foundation é uma fundação de pais, de bebés que nasceram prematuros ou doentes, e foi esta fundação que decidiu juntar estes profissionais de saúde de toda a Europa, mais as associações de pais, para definir aqueles que são os estándares europeus de cuidados de saúde materna e neonatal. O grupo trabalha em Portugal, portanto, seguimos a mesma metodologia, portanto, associámos-nos, nós já temos uma parceria desde o primeiro momento com a Sociedade Portuguesa de Neonatologia, com a APPN, com o ISPUP, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e juntámos também a nós o grupo de trabalho, o grupo de formação, portanto o NIDCAP Training Center, e com este grupo estamos a desenvolver aquilo que são as estratégias de implementação dos estándares em Portugal. As nossas principais preocupações, neste momento, os estándares são mais de 100 estándares que estão definidos, portanto, são estes 100 estándares. Eu tenho aqui depois um manual, o documento inteiro que vos vou oferecer, mas os estándares são mais de 100 estándares que estão distribuídos em 11 tópicos diferentes, entre eles o transporte, o unicodesign, estou a dar só alguns exemplos, como é que deve ser uma unidade de cuidados intensivos neonatais, como é que deve ser feito toda a referenciação da rede de referência do transporte da grávida e do bebê, como é que deve ser o follow-up and continuing care, é outro dos tópicos, o infant and family centered and developmental care, portanto os cuidados centrados na família, no desenvolvimento da família, do bebê e da família. Também tem o tópico dos dados, ou seja, é extremamente importante recolhermos dados, métricas, indicadores que nos permitam não só definir as melhores políticas de intervenção nesta matéria, mas também ao longo da implementação dos estándares percebermos que estamos a definir as medidas certas para melhorar os cuidados, a qualidade de cuidados nesta área.
Pronto, e do lado da XXS, em relação a estes mais de 100 standards, são cerca de 104 standards neste momento que estão aprovados e estão a ser revistos. Portanto, estes standards têm um ciclo de vida de 3 a 5 anos. Portanto, há standards face à evolução e à inovação na ciência e na saúde. Há standards que são revistos de 3 em 3 anos e outros que são revistos de 5 em 5 anos. Estamos agora na fase de revisão dos standards de 5 anos. Do lado da XXS, a nossa preocupação face ao período que atravessamos e à fase em que estamos da alteração da rede de referenciação também, nomeadamente também do nascimento e transporte, este é um dos standards dos tópicos que nós valorizamos relativamente à sua importância nesta fase. Também os cuidados centrados na família, com a inclusão da separação zero. Eu não sei se têm noção, mas somos o único grupo de pais que é afastado dos seus filhos à nascença. Ou seja, não há mais nenhum grupo de pais que é afastado dos seus filhos logo à nascença. Portanto, sempre que há uma alta hospitalar e há um internamento de um bebê após a alta hospitalar, portanto, quando o bebê vai para casa, numa gravidez normal, os pais têm direito e podem ficar junto dos seus filhos, o pai ou a mãe, um dos cônjuges, com os seus filhos dentro das unidades hospitalares, na área da pediatria. Nós não, portanto, nós não podemos, à exceção de uma outra situação, apesar da lei prever que o acesso 24/7 aos seus bebés, não há condições hospitalares para os pais permanecerem junto dos seus bebés em cuidados intensivos e, portanto, como aconteceu comigo, por exemplo, tive 3 meses afastada da minha filha, portanto, obviamente que durante o dia podia estar com ela, mas durante a noite não era permitido. E, portanto, queria só dizer-vos que há um relatório, não sei se também conhecem, o Born Too Soon, que saiu agora e foi publicado em maio último, que refere muitas destas necessidades que estão aqui identificadas nos standards como uma prioridade máxima para esta área. Depois, a concepção das UCINs. Nós sabemos que há uma maternidade nova que está prevista para Coimbra, um hospital também central em Lisboa, e gostávamos que, já pedimos também para podermos conhecer o projeto, era importante que pelo menos estes hospitais novos que estão a ser criados, eles cumpram aquilo que são as recomendações do que é que deve ser uma unidade de cuidados intensivos neonatais. E depois a intervenção precoce no acompanhamento e continuidade dos cuidados e, como eu disse no início, a recolha dos dados que são extremamente importantes e temos um déficit muito grande de indicadores ainda nesta área. Portanto, também queria cumprimentar todos os presentes, só dizer-vos porque é que estamos aqui, porque o nosso modo de trabalhar foi sempre ao longo do nosso percurso, que tem à volta de 40 anos, um trabalho em equipe, multidisciplinar, e porque abraçamos sempre estes projetos, que são projetos colaborativos de melhoria de cuidados. A neonatologia, dentro daquilo que é a medicina, é uma especialidade relativamente recente, portanto, a sociedade foi criada em 1986, depois da grande reforma dos cuidados de saúde, e cedo nos apercebemos de que era fundamental formar os técnicos e criar standards, no fundo, consensos, e o nosso primeiro consenso nacional foi em 1994. Fizemos um bocadinho ainda ao encontro de que a Paula diz sobre a recolha de dados. Organizámos-nos numa rede de recém-nascidos de muito baixo peso. Temos um registro que tem quase 20 e tal anos e que nos tem permitido, uma coisa fundamental, fazer uma grande família neonatal, porque fazemos reuniões em conjunto, porque analisamos os dados e porque com esses dados tentamos melhorar as práticas que fazemos. E em 2007 fizemos o nosso primeiro livro para pais de bebés prematuros, exatamente porque sentimos que nós tínhamos que ter os pais do nosso lado e que era fundamental envolvermos nos cuidados, e porque muitas vezes utilizávamos terminologia que não era bem entendível e, portanto, fizemos essa pequena publicação e depois a nossa grande preocupação continua sempre a formação dos técnicos. Pronto, isto é só para vos dizer que uma das nossas outras preocupações, para além da formação, é
fazer cursos, ali estava elencado uma série de cursos, esses cursos portanto, fazem parte do standard, no fundo, do ensino, e esses cursos têm como objetivo capacitar os médicos para depois, em conjunto com a ordem dos médicos da subespecialidade da neonatologia, adquirirem a competência em neonatologia. Portanto, nós fazemos a formação e eles certificam. Pronto, em relação aos estándares em si, quais são as nossas maiores preocupações neste momento? Para já, em primeiro lugar, a parte do nascimento e do transporte. E agora, tanto que se fala da rede de referenciação hospitalar, fala-se dos problemas todos que têm havido nas maternidades, e não se fala tanto das gravidezes mal vigiadas associadas à migração. Portanto, nós estamos a receber imensas migrantes que vêm ter os partos acabadas de chegar do país sem informação nenhuma. E, claro, fruto desta mudança do espectro social, temos gravidezes em idades mais tardias, com mais risco de parto prematuro, não é? E claro que, ao longo deste nosso percurso todo, sempre nos preocupamos com a segurança, e neste caso com a segurança do sítio onde trabalhamos, não é? Com a necessidade de equipamento e recursos humanos, e de facto o investimento que tem sido feito em muitos dos hospitais não tem sido o mais adequado, é uma luta constante diária para adquirir equipamento, porque a maior parte daquele que temos está obsoleto. E, naturalmente, ao longo do nosso dia-a-dia, porque lidamos com estes bebés frágeis, nos preocupamos com a prática clínica, por causa da patologia que está associada à prematuridade, com os cuidados que prestamos e com o ambiente em que trabalhamos, que deve ser o mais adequado possível, para além do equipamento e dos recursos humanos. É bom que tenha alguma das condições que a doutora Paula falou. Como vos disse, fizemos aquele livro para pais de prematuros, exatamente porque nós achamos que os cuidados têm que ser todos centrados na família, a família tem que estar connosco no dia-a-dia, e a pandemia foi drástica sobre esse ponto de vista, porque, se por um lado prendemos quase a mãe nas unidades, por outro lado não permitimos a entrada do pai. Pronto, e claro que no dia-a-dia nos temos que deparar com decisões éticas, não é? São bebés pequeninos, muitas vezes com gravidezes com 24 semanas, portanto, em que temos que sempre informar os pais e comunicar com eles e tomar, às vezes, decisões que não são as mais fáceis no dia-a-dia. E depois, quando os bebés têm altas, temos que preparar essa alta, tentar fazer a ligação com os cuidados de saúde primários, e temos que tentar integrar todos os cuidados no apoio à doença e às vezes à deficiência que, como bem sabem, no nosso país nem sempre oferece todas as condições. Desculpem, a APPEN foi criada precisamente porque necessitávamos de, entre nós, enfermeiros das unidades de todo o país, unidades neonatais, uniformizarmos os cuidados e entendemos que este documento vai de encontro àquilo que nós pretendíamos. Nomeadamente, nós também achamos que em Portugal trabalhamos muito bem. Este documento vem comprovar que realmente em algumas áreas nós já trabalhamos bem. Não quer dizer que há situações que não possamos melhorar, e é isso que nós pretendemos. A nível, um dos tópicos que nós achamos que é importantíssimo tem a ver com a formação dos profissionais. Todos os profissionais da enfermagem deverão estar todos habilitados, quer estejam em unidades neonatais centrais, quer estejam em unidades menos diferenciadas, deverão estar todos habilitados para que, ao nascimento, todos estejam habilitados a estabilizar um bebê, uma vez que sabemos que o momento do nascimento é um momento importantíssimo que nos vai determinar o futuro dessa criança. E se queremos bebés prematuros cada vez com uma maior sobrevida, queremos que eles também tenham qualidade de vida no futuro. Não estamos a proporcionar vida se não temos qualidade de vida. Estes estándares europeus achamos que é um modelo de referência, então, para melhorarmos a qualidade dos cuidados,
que nós poderemos ter nas unidades neonatais e que vamos fornecer já diretrizes já claras e que são baseadas na evidência para a prática nestes contextos neonatais. A implementação destes estándares também visa garantir a segurança e o bem-estar e o desenvolvimento saudável destes bebés e, ao recorrermos a esta padronização de cuidados, ficamos igual como no resto da Europa, porque em toda a Europa a intenção é que este documento seja implementado. E a sua implementação vem também facilitar a colaboração e a comunicação entre todos os membros da equipa, quer sejam pais, porque nós consideramos os pais como membros da equipa, como médicos, terapeutas e outros que possam contribuir para os cuidados do recém-nascido e o seguimento desses cuidados. E pretendemos, em resumo, enfermeiros, que as políticas de saúde nacionais vão de encontro a toda esta qualidade e que garantam que os recursos são os adequados, quer sejam os recursos humanos, os recursos físicos das unidades e mesmo os recursos financeiros. E também vão de encontro também à capacitação e às infraestruturas necessárias para a implementação bem-sucedida destes estándares. Ou seja, é uma garantia que vai nos dizer que realmente em Portugal estamos a trabalhar como deve ser. Bem, pronto, é isso que eu queria dizer relativamente aos estándares e que os enfermeiros têm a dizer. Bem, muito obrigada. Lídia. Mas a enfermeira Esmeralda não vai usar a palavra agora. Muito bem. Então, já tivemos o uso da palavra a doutora Paula Guerra, a doutora Gabriela Mimoso e a enfermeira Lídia Videira, certo? Vamos então passar a palavra aos senhores deputados. Deputada Berta Nunes, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a apresentação que considero muito importante e muito interessante. Queria levantar aqui algumas questões. Por um lado, olhando para as entidades que fazem parte deste processo, deste trabalho que foi feito, que no fundo é criar standards, mas tanto quanto percebi standards, não sei se é exatamente criar também normas e procedimentos ou se é só, por exemplo, definir indicadores ou se é tudo isso. Porque caso esteja aqui também em causa normas, penso que aqui era importante uma articulação com a Direção-Geral de Saúde e que essas normas fossem passadas a normas de uma certa maneira vinculativas, entre aspas, embora isso não seja exatamente assim, para os profissionais de saúde em Portugal. Quero também fazer aqui uma referência que acho muito interessante à participação dos pais. Porque muitas vezes, e aliás, participação dos pais, participação dos doentes na elaboração de normas é realmente um standard da qualidade da norma. Porque aqui em Portugal fazem-se normas por peritos muito especializados, mas não se tem praticamente nunca vi isso acontecer, a perspectiva dos pais, a perspectiva dos utentes. E eu acho que isso é muito importante. E, aliás, há outros países que o fazem. Depois, também acho que há aqui uma coisa que me deixa um bocadinho perplexa. Não está aqui a Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral, não estão aqui os médicos de família neste grupo de trabalho e nós estamos a falar, e vocês próprios o disseram, de continuidade de cuidados, estamos a falar de desenvolvimento saudável dos bebés. E o que se passa no hospital quando uma criança nasce e tem que ter cuidados muito especializados e pode estar internada um mês ou 2 ou 3, de facto há aqui também um problema de acompanhamento que eu considero muito importante e vocês referiram, mas depois é preciso a integração de cuidados e a real continuidade de cuidados. Isso não se pode fazer sem incluir aqui os médicos de família e as enfermeiras de família. E sobre isso gostaria de perceber como é que isso vai ser feito. Porque também há aqui uma outra questão. A formação dos profissionais é muito importante e eu não sei se nessa formação vocês também dirigem a vossa formação aos médicos de família e às enfermeiras de família. Mas uma coisa é, e isso é uma prática corrente, mas não é uma boa prática, os hospitais vêm formar os médicos de família. Só que muitas vezes não é mau, mas não é bom também de um certo ponto de vista, porque a experiência clínica dos cuidados primários,
O acompanhamento destas crianças que vão ter problemas de desenvolvimento, destas famílias que vão ter que lidar com obstáculos ao desenvolvimento da criança, fruto de ser realmente um bebê prematuro e todos os problemas que isso acarreta. Essa prática clínica também tem que ser integrada nas normas, assim como à perspectiva dos pais e na formação, porque é muito diferente trabalhar em contexto hospitalar e trabalhar em contexto de cuidados primários. E essas são as questões que eu gostaria aqui de deixar. Considero que este trabalho é um trabalho muito, muito importante. Há também aqui uma dúvida que é o seguinte: vocês apresentaram aí um slide em que tem algumas causas que neste momento podem estar a ser responsáveis por um aumento de crianças pré-termo, nomeadamente gravidez mal alvejada, migrantes. Nós temos tido alguns indícios de que não é a questão de que não é só questão de que referiram que muitas vezes a mulher imigrante vem, por exemplo, juntar-se ao marido que está cá e aproveita para ter um parto em segurança e para ter apoio até do marido durante o pós-parto e tudo isso. Muitas vezes vem de países em que não terá acesso a esse nível de cuidados e à qualidade dos cuidados que nós temos. Mas também há muito, parece-me, daquilo que temos visto, eu não sei qual é a vossa experiência, mulheres migrantes que estão em Portugal e têm muitos obstáculos a serem vigiadas nos cuidados primários para não dizer nos próprios hospitais. E como é que qual é a vossa experiência? Muito obrigada, Sra. Deputada Berta Nunes. Vou passar a palavra ao parlamentar do PST, a deputada Inês Barroso. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento também o Sr. e as Sras. Deputadas, os nossos assessores, e faço um cumprimento especial, obviamente, à equipa que hoje está connosco nesta reunião, Doutora Paula Guerra, Doutora Gabriela Mimoso, Enfermeira Lídia Videira, Doutora Teresa Tomé, Doutora Rosalina Barroso e Enfermeira Esmeralda Pereira. Sejam todas, sejam todas bem-vindas a este momento de reflexão. Portanto, a primeira questão não é uma questão. A primeira palavra que tenho para vos dizer é obrigada. Obrigada por terem vindo até à Assembleia da República partilhar convosco este estudo em que participaram e obrigada sobretudo pelo trabalho que promovem, que desenvolvem no vosso dia-a-dia, quer seja nas equipas médicas, nas equipas de enfermagem, e permitam-me este realce e, sobretudo, nos pais. Realmente, para os pais, quando as dificuldades ou os constrangimentos nos surgem relativamente aos filhos, quando nos sentimos apoio e suporte, é efetivamente muito mais fácil e enriquecedor podermos lidar com as situações do dia-a-dia e, portanto, um agradecimento pelo trabalho que foi promovido. Também dar-vos os parabéns por participarem neste estudo, um estudo europeu, com apoio direto do Parlamento Europeu e promovendo a discussão destes 11 tópicos fundamentais na assistência perinatal e que nos levaram aos 104 standards que referem na vossa apresentação. Obviamente que o período pós-natal definido aqui até aos 28 dias e depois passa então para o período latente, é um período em que as angústias, as dúvidas e tudo o que possa ser de informação que possa crescer é sempre bem-vindo e é uma mais-valia. E, portanto, uma palavra também aos serviços de cuidados que nesta área têm feito um trabalho exemplar daquilo que nos é dado a conhecer. Nós também, nesta perspectiva de conhecer um pouco mais sobre o vosso trabalho e em que é que nós, deputados, podemos ser úteis naquelas que são as vossas preocupações, na implementação de medidas ou de estratégias que o país devia atender e tentar, a pouco e pouco, ir implementando ou reforçando ou melhorando, permitam algumas questões. Por exemplo, desculpem,
Por exemplo, há pouco falava, creio que foi a doutora Paula, não, foi a doutora Gabriela Mimoso, falava sobre os equipamentos que neste momento estão nos nossos hospitais, que alguns já são obsoletos, que embora possam dar uma resposta suficiente, chamemos-lhe assim, já não estão de acordo com aquilo que é a investigação científica, com os cuidados que neste momento a Organização Mundial de Saúde preconiza para os bebés prematuros. E, portanto, pergunto se, relativamente a estes equipamentos, como é que, ou se pensaram nisso, qual seria a estratégia que poderiam propor se, porventura, o Sr. Ministro da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, o nosso Governo fizesse uma reunião convosco e teriam alguma medida a dizer: nós temos estes equipamentos obsoletos, numa primeira fase poderíamos reforçar ou substituir ou complementar nas maternidades A, B e C, ou que outra estratégia poderiam surgir ao Governo. E, portanto, esta era a primeira questão. Se porventura também já o fizeram, se este estudo já foi apresentado ao Ministério da Saúde, ao Sr. Ministro e, portanto, a todas as entidades e organismos que a ele reportam, e qual foi, em caso de anuência, qual foi a resposta, que medidas ou que estratégias é que podem ser planeadas. Relativamente à formação dos profissionais, quer seja de enfermagem, quer que seja de medicina, só perguntar, portanto, a sociedade ministra as formações aos profissionais de saúde, que depois são acreditadas pelas respectivas ordens, ou é mesmo uma pergunta que faço, e se tem sido, de alguma forma, reconhecida esta formação que está a ser dada por vós, e se sentem que serão seguramente uma mais-valia para os profissionais, se sentem que há este entrosamento de todos em torno de um objetivo comum, que é melhorar a prestação de conteúdos. No vosso documento, diziam: o objetivo é que cada país desenvolva as suas orientações nacionais em colaboração com a política e legislação local. Portanto, como operacionalizar, qual o impacto financeiro que porventura podem entender que possa ser necessário ao nosso país, ou durante quanto tempo? Podem, por exemplo, ter pensado num planeamento a 10 anos, o que é que poderíamos ir fazer? E vou terminar agradecendo mais uma vez a vossa vinda e a vossa partilha de informação. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Doutoras, Senhoras Enfermeiras, muito obrigado por virem hoje aqui trazer este assunto tão premente e que a mim me diz tanto. Apesar de ser o único homem aqui nesta mesa, sou pai de uma família numerosa e 2 dos meus filhos não foram XXS, mas foram XS, nasceram com 34 e com 36 semanas, o que eu sei que para as senhoras doutoras e para as senhoras enfermeiras é uma idade perfeitamente aceitável, mas sendo o primeiro filho, acreditem que receber um filho com 34 semanas e que chegou a pesar, nasceu com 2,100, mas depois passou para os 2, foi altamente impactante para a minha vida e para a vida da minha mulher. E, portanto, fui um pai cuidador, aliás, sendo eu médico veterinário, até era eu que dava banho ao meu filho, porque estou mais habituada a lidar com criaturas pequeninas e com crias pequenas e, portanto, sei bem o empenho que é necessário para lidar com estes pequeninos seres XXS e XS. Portanto, o meu agradecimento e toda a minha solidariedade e um cumprimento muito especial pelo trabalho que fazem. De facto, o que nos trazem aqui hoje é também de enorme importância, porque nós sabemos que em Portugal as estatísticas dizem-nos que existe uma prevalência de 8% de crianças prematuras e até de 1,2% com menos de 32 semanas, portanto os grandes prematuros que requerem cuidados bastante intensificados, e que a taxa de Portugal da mortalidade neonatal é dos 1,8 por cada 1000 nascimentos, e que isto é uma boa posição, é uma 9ª posição em 190 países, em 162 países, aliás, portanto é considerado muito favorável, mas queremos permanecer nesse lugar, não nos podemos deixar atrasar nesse ranking. E há vários fatores que concorrem para a possibilidade de nos atrasarmos nesse ranking. Desde logo, há alguma dificuldade no acesso aos
aos cuidados de saúde, nomeadamente na obstetrícia e ginecologia, como nós sabemos, no acompanhamento das grávidas. Eu quero relembrar aqui que o ano passado o caso que deu origem à admissão da anterior Ministra da Saúde foi um caso de uma morte de uma grávida, imigrante que nem sequer falava português, mas também no distrito por onde sou eleito, em Santarém, morreu também uma grávida que se dirigiu ao Hospital Abrantes, que tinha os serviços fechados, e que depois foi para Santarém, acabou com um desfecho trágico. Essa grávida portuguesa também não tinha sido acompanhada durante a gravidez. Portanto, o acompanhamento das gravidezes, e se isso por vida própria, pode atrasar esta prematuridade e fazer com que um grande prematuro deixe de ser prematuro e passe a ser um pequeno prematuro, porque é totalmente diferente nascer às 27, 28, 30 semanas ou nascer às 34, 35. E, portanto, o acompanhamento desse último trimestre é absolutamente essencial para podermos ter aqui esta maturidade aumentada dos bebés, e que depois lhes vai dar uma muito maior qualidade de vida e sobrevida. Mas também, não só a dificuldade aos cuidados de acesso, mas também a maternidade cada vez mais avançada, que vamos vendo em Portugal, com as mães, com o tabagismo, com o abuso de drogas, a restrição do crescimento fetal fica em risco e aumenta o parto prematuro. Estes 104 standards que nós lemos da European Foundation for Care of Newborn Infants, que tem o mérito de ser uma associação de pais, mas que também conta com a participação da DGS, da SPN, portanto, a Sociedade Portuguesa de Neonatologia, e a APPN, a Associação Portuguesa de Enfermagem Pediátrica e Neonatal. Portanto, os profissionais da neonatologia, os cientistas e os pais estão envolvidos e, portanto, acreditamos que podemos ter aqui, de facto, o Golden Standards para a neonatologia, não só portuguesa, mas também europeia. Dividem-se em vários temas, em 11 temas, portanto, no primeiro, gravidez e transferência para cuidados especializados, onde se aborda a educação das mulheres grávidas, o risco para o parto prematuro, no fundo, a literacia para a saúde, que é tão importante e que deve ser feito junto dos casais e especialmente das grávidas e das mães, e que também põe aqui uma sílaba tónica no objetivo de evitar a separação entre a mãe e o bebê, como foi arvorado na primeira intervenção. Depois, o segundo ponto sobre a ética, e aqui temos que ser muito frontais e temos que saber que nem todos os bebés que nascem prematuros têm a condição de serem salvos e, portanto, este diagnóstico da limitação da vida, dos cuidados paliativos neonatais e no grupo de especialistas que vai tomar estas decisões difíceis é muito importante e, portanto, elencam aqui 4 padrões, nomeadamente as decisões de suspensão ou retirada de suporte de vida, a comunicação dessas decisões éticas complexas, os cuidados paliativos para o bebê e os direitos dos bebés, dos pais e das famílias nestas decisões e, portanto, acompanhamos totalmente este ponto de vista ético. Em terceiro lugar, o design e o conforto das unidades de cuidados intensivos neonatais. Vemos que o atual Governo está com um plano de reforma de várias maternidades, nomeadamente aqui em Lisboa e Val do Tejo, em Santa Maria e também no Hospital de Caldas da Rainha, e gostava de saber se estão a ter em conta estas normas que aqui nos trazem para as novas instalações e que sejam necessárias os adequados níveis de cuidado e até de iluminação, que é algo tão importante na neonatologia. Em quarto lugar, os procedimentos e práticas, obviamente todo o suporte, a alimentação, a higiene, o controle, a pesagem, portanto, todas as colheitas que abordam equipas multidisciplinares e de vários profissionais de saúde. Em quinto lugar, o follow-up e os cuidados contínuos, portanto, que são muito importantes no risco de sequelas adversas e a longo prazo. A nutrição, vou terminar para poder deixar algumas questões, os cuidados centrados, a educação e formação, os cuidados, mas de facto para poder deixar perguntas concretas, gostava de perguntar quais é que seriam as principais políticas e medidas implementadas em Portugal para prevenir que os partos fossem tão prematuros e pudéssemos melhorar os cuidados neonatais. E como é que as infraestruturas dos cuidados neonatais em Portugal podem suprir a falta de recursos com unidades de cuidados intensivos neonatais, se elas são suficientes na rede nacional e como é que respondem aos bebés prematuros e aos doentes. Nomeadamente na participação dos pais, como é que resolvem a participação dos pais quando estes são imigrantes e têm dificuldade na língua. Devo referir aqui que ainda na semana passada estive com o Presidente do meu partido, o Dr. André Ventura, a visitar a maternidade Alfredo da Costa e nos indicaram que 40% dos partos que fazem lá agora são de
nacionalidade não portuguesa e que tem uma grande dificuldade na comunicação, nomeadamente com os imigrantes vindos do subcontinente indiano. Também perguntar, finalmente, quais é que seriam, no vosso entender, 2 ou 3 pontos primordiais para melhorar significativamente o sistema de cuidados neonatais em Portugal? Quais são as lacunas que existem e, se vos dessem a escolher, quais seriam os 3 pontos que mais atalhariam em primeiro lugar? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar os Srs. Deputados, mas cumprimentar principalmente as Sras. Doutoras, Sras. Enfermeiras que aqui vieram hoje. Cumprimentar também as vossas pessoas, as várias sociedades que estão aqui envolvidas neste grupo de trabalho, mas principalmente cumprimentar a XXS e agradecer aqui o pedido de audiência aqui à Comissão de Saúde, principalmente eu dizer que acompanho o trabalho da XXS há mais precisamente 7 anos e 2 meses, quando nasceu o meu filho, que também nasceu prematuro, também já era assim, pegando aqui nas palavras do deputado Pedro Frazão, já um bebê mais pós-XS, mas não deixou de passar por muitas das coisas que já aqui foram elencadas da parte da família, que é uma separação imediata da mãe e do bebê, um bebê que fica internado e que passa imenso tempo até a mãe poder pegar nele ao colo, que passa por a família ir para casa e o bebê ficar, que passa por não podermos estar quando nasce um filho e nós não podemos estar ao lado dele e de facto, e portanto eu queria abordar isto mais da perspectiva das famílias, exatamente porque tenho esta percepção e apesar de ter sido uma situação relativamente simples dentro do que é um bebê que nasce mais pequenino e que nasce antes do tempo e de facto aqui o que vocês já aqui apresentaram é extremamente importante no que diz respeito, por exemplo, ao próprio desenho e à concepção das unidades, porque de facto pressupõe-se que as famílias, que o pai e que a mãe queiram estar ao pé dos seus bebés e obviamente isto tem que ter todas as condições para que isto assim aconteça, para dar conforto não só às famílias, mas também aos próprios bebés que também precisam descansar e tudo isso e nós sabemos como é que isto funciona. E perguntar-vos neste ponto, já aqui foi perguntado, mas também se de facto todo este plano que está a ser feito de remodelação das várias maternidades se tem conhecimento que está a ter em conta todas estas condições de conforto, não para uma gravidez normal, mas para uma gravidez destas e que muitas vezes, como já deu aqui o exemplo, que se prolonga, o meu tempo foi relativamente curto, mas que às vezes se prolonga por meses. E tem que haver aqui todo o conforto. Depois, focar também um aspecto importante que aqui falaram, pronto, nesta lógica de eliminarmos aqui a separação das mães e dos bebés, mas toda a componente de educação que tem que ser dada aos pais, não é? Porque lá está, eu conheci a XXS porque de repente somos confrontados com uma situação que ninguém nos explica, porque temos um plano de parto, temos todo um processo que estamos à espera de acontecer e de repente, afinal, ele vai ter que nascer. E eu acho que falta, às vezes, um bocadinho, e concordo convosco, que falta aqui, se calhar, alguma literacia, ou literacia não é a palavra, uma sensibilização de todos os profissionais que estão envolvidos para também acompanhar estas famílias, principalmente, como sabemos, às vezes nas famílias de primeiro filho, que é tudo novo, e eu concordo convosco. Portanto, e perguntar-vos o que é que podia ser feito mais, da parte da Assembleia da República neste sentido, para que consigamos que as próprias famílias saibam com o que é que estão a lidar. Porque depois há aqui um conjunto de coisas, porque depois o bebê não ganha peso, por exemplo, no caso do meu filho, por isso simplesmente não sabia comer, uma coisa que devia ser básica, mas que ele por isso simplesmente não conseguia comer, portanto estaria que ser alimentado, e depois não ganha peso, e depois tem que andar sempre a ser pesado. Todas estas coisas, isto tem que ser tratado por parte dos profissionais de saúde, de acompanhamento às famílias de uma forma que seja pedagógica, que seja educativa. E depois toda a questão de se perceber que um bebê prematuro, se calhar, eventualmente, todas as crianças têm timings diferentes, mas obviamente se calhar não se vai sentar tão depressa e depois há toda aquela pressão da sociedade então, mas ele não faz isto.
Tipo, não, porque não tem. Portanto, o que é que nós podemos fazer mais neste ponto? E lá está, eu estou a fugir da parte mais médica, porque já foi aqui focada de normas e tudo isso, mas na parte de facilitar a vida aos pais e às famílias quando têm que lidar com uma situação destas. E focar também, porque só deixar uma nota, já aqui, o deputado Freire de Frazão já aqui falou nas estatísticas, em Portugal falamos de cerca de 8% de bebés prematuros, obviamente não todos de 30 semanas, ou de outros uns mais velhos, ou outros de 24, eu já nem sei qual é a idade mínima com um bebé que é viável, 25, 20 por aí, mas pronto. Mas claro que não é toda igual, mas estamos a falar aí no mundo cerca de 1 em cada 10 bebés nasce prematuro. E eu também perceber se esta tendência, portanto, com as causas que se conhecem do que pode levar a uma prematuridade, se de facto não vamos ter aqui, muito provavelmente, um aumento desta prevalência e por isso a importância deste tema na prevenção, digamos assim, do futuro. E as minhas perguntas eram estas e, novamente, agradecer todo o trabalho que fazem. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Vamos então passar agora aos 10 minutos das respostas para a entidade distribuída da forma que entender. Faz favor. Eu vou só rapidamente passar as vossas perguntas todas na perspectiva aqui também da XXS, rapidamente. Portanto, em relação às suas questões, nós temos no grupo de trabalho a DGS, uma enfermeira na área da neonatologia está no nosso grupo de trabalho, portanto envolvemos também, e portanto isso é extremamente importante. Depois em relação à questão que colocou da formação, nós, a XXS também está com os donativos que recebe a apoiar e a suportar algumas formações na área da enfermagem, da médica também, nos cuidados centrados na família. Portanto, existe um programa certificado, que é o FAIN 1 e FAIN 2, dado pela escola do NIDCAP, São João, a escola do Hospital de São João, e portanto nós estamos a apoiar também financeiramente essa mesma formação, porque as enfermeiras e os médicos queixavam-se de facto que há pouco investimento na área da formação, obviamente não na medicina em si, ainda bem, não é? Mas depois nas outras formações complementares que melhoram as metodologias de trabalho. Nós, só reforçar que nós somos 100% voluntários, a XXS, trabalhamos nas nossas áreas profissionais, portanto, todo este trabalho que fazemos nos nossos tempos livres, fazemos nas férias. Pronto, dizer-vos também que, em relação aos standards, e há pouco perguntou, os standards têm uma composição, se depois puderem ver o documento e também está no site, no nosso e no da Fundação, tem componentes, cada um dos 104 standards tem componentes que focam relativamente a como nos podem ajudar. Focam exatamente o que é que cada um dos vários stakeholders, entre eles os pais e as famílias, portanto, os standards têm uma parte que é focada nos pais e na família, nos profissionais de saúde, como aqui a doutora Gabriela e a enfermeira Lídia em representação, a unidade de cuidados intensivos, neste caso os diretores clínicos das unidades de cuidados intensivos, neonatais ou pediátricos, o hospital, portanto, o que é que o hospital, ao nível de cada standard, pode fazer, e está lá, temos identificado os vários passos, e também os serviços de saúde, ou seja, também os serviços de saúde, ou seja, a área do Ministério da Saúde, que depois pode definir. Dos cuidados primários, não tem, mas é verdade, tem toda a razão. E esse é um tema. Agora, a doutora Gabriela depois pode falar, porque já há uma articulação destas unidades com os serviços primários na transição do bebê na auto-hospitalar. Já é essa, mas isso... Cuidados de saúde, sim, exatamente, cuidados de saúde primários, peço desculpa. Pronto, depois, mas depois a doutora Gabriela e a enfermeira Lídia podem falar. Nós queríamos também dizer que a Comissão já nos ajudou, nós tivemos 8 anos e meio a tentar alterar a licença parental para pais de bebés que nascem doentes, não só prematuros, porque não achámos justo focar só os prematuros, e foi, portanto, com o vosso apoio também, foi aprovado em 2021, foi implementado o alargamento da licença parental para estes pais. Depois, em relação os cuidados após alta, portanto, existe um Serviço Nacional de Intervenção Precoce em Portugal. Agora, a questão aqui é que não há recursos humanos suficientes, principalmente
para atuar nas regiões do interior. Mas existe, portanto, estes bebés, dependendo de uma grelha de referenciação, estes de muito baixo peso são referenciados para esse serviço de intervenção precoce. A verdade é que não há profissionais de saúde suficientes e isto é uma articulação entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Educação. Pronto, era só para referir que existe, mas não está, de facto, a funcionar. Depois, em relação à pergunta que colocou das entidades, portanto, se isto foca também normas e guidelines, dá orientações, isto é uma recomendação de boas práticas baseadas em evidências científicas. Agora, depois as normas, as guidelines têm que ser feitas pelas entidades nacionais e por isso é que pedimos para estar uma pessoa da Direção-Geral de Saúde, a doutora Graça Freitas nomeou a enfermeira Dina Oliveira, para precisamente associar todo este trabalho a guidelines e orientações para os cuidados. Depois, pronto, em relação à senhora deputada Inês Barroso, portanto, queria agradecer também os comentários que fez. Queria dizer, em relação aos equipamentos obsoletos, de facto, há muitos equipamentos obsoletos. Nós também, enquanto XXS, temos tentado fazer campanhas e também alguns dos nossos donativos foram para oferecer equipamentos mais state of the art, como digo, dos melhores equipamentos possíveis. Mas queria só reforçar aqui que este projeto, os equipamentos são fundamentais, mas as metodologias e o trabalho com os pais também, ou seja, e o Born to Soon vem dizer isto, ou seja, as unidades abertas 24 horas por dia, o fazer, e não é à toa que a nossa apresentação se chama Cidadãos Saudáveis desde o Nascimento, ou seja, os pais têm que estar junto dos seus bebés e há provas, muitas provas e dados científicos que comprovam a qualidade de vida destes bebés, a redução do número de dias de internamento, a redução de problemas de saúde. Se os pais estiverem presentes, fizerem método canguru desde o nascimento, já há hospitais que o estão a fazer na Europa. E hospitais não do norte da Europa, mas hoje do centro e sul da Europa. Depois, portanto, queria só reforçar isto da metodologia, que é extremamente importante. Pronto, em relação aos pedidos, à questão do apoio, nós de facto mandámos sim um mail ao novo CEO do Serviço Nacional de Saúde. Ele respondeu muito rapidamente que gostaria de reunir connosco e saber mais sobre o projeto. Foi uma semana após ele ter tomado, o Dr. Fernando Araújo ter tomado posse, mas ainda, na verdade, ainda não foi marcada. Nós já reforçámos, mas ainda não foi marcada essa reunião connosco. Mas também enviámos mails para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro, para o Ministro da Saúde, mas ainda ninguém nos chamou para conhecer melhor o projeto. Portanto, se nos puderem ajudar nisso, muito agradecemos, porque de facto sentimos que devemos continuar a trabalhar nesta área. Depois, em relação à literacia dos pais, também nós temos feito, e a doutora Gabriela falou há pouco do manual que a SPN fez há uns anos atrás, nós voltámos a fazer um manual, vários manuais para os pais, portanto temos um conjunto de manuais disponíveis para os pais, em parceria também, quer com os médicos, quer com os enfermeiros. A operacionalização da implementação, é isso que nós vínhamos também aqui, de facto já a nossa metodologia de trabalho, mas obviamente não o podemos fazer se não tivermos aqui uma sponsorização do Ministério da Saúde e dos vários stakeholders relativamente a este tema. Principais políticas para prevenir, que referiu, nós de facto estamos em 9º na mortalidade infantil, mas já tivemos melhor. Pronto, e se não fizermos nada, nós vamos piorar. Portanto, eu acho que esta é a nossa maior preocupação. E mais do que isso, não é só a questão da mortalidade, mas principalmente a questão da qualidade de vida destes bebés. E essa qualidade de vida, o número de crianças que ficam com problemas graves, a minha filha nasceu com 26 semanas de gestação, 615 gramas de peso, teve muitas intercorrências, muitas cirurgias, muitos problemas, está ótima, mas é por isto que eu estou aqui hoje, porque de facto eu estou a retribuir aquilo que fizeram por ela. Ela terminou o 4º ano de Direito este ano, portanto com 21 anos, nunca chumbou, ótima aluna, está excelente, mas poderia não ser assim, não é? Porque há 21 anos atrás
26%, aliás, 60% das crianças com 26 semanas não sobreviviam e das que sobreviviam ficavam com sequelas graves. E ela ficou na percentagem daqueles que não tiveram absolutamente nada. Não é, foi uma sorte e também foi o trabalho dos profissionais de saúde. E, portanto, em relação à literacia também já referi. Pronto, penso que é isto, não tenho aqui mais nada a acrescentar. Portanto, eu queria só também dar aqui uma chega àquilo que a Paula disse. 8% dos bebés são prematuros, é verdade. Durante a pandemia esse número diminuiu um bocadinho, mas eu acho que está a recuperar agora para os níveis que eram prévios à pandemia. 1,2% são prematuros, o que dá prematuros ou muito baixo peso, o que dá à volta de 1.000 bebés por ano, mas eles contribuem 1.100 recém-nascidos por ano a nível nacional, mas o problema é que eles contribuem com 60% para a mortalidade infantil. Ou seja, lidamos ali na fragilidade e no momento do nascimento com grandes problemas. Sim, fazemos, a Sociedade de Neonatologia faz formação, faz reuniões nacionais, que são muito participadas, e quem faz a certificação dos médicos como neonatologistas é a Ordem dos Médicos, que é a secção da subespecialidade de neonatologia, e se forem à Ordem dos Médicos, estão lá os critérios que os médicos têm que cumprir para serem certificados como neonatologistas. Eu agora faço parte da direção disso, tenho isso bem presente, e, portanto, vamos certificando as pessoas. Claro que há muitas unidades que passam por dificuldades grandes. Eu própria trabalho em Coimbra. Só para vos dizer, nos últimos 2 anos integramos no nosso quadro 10 médicos, porque aquilo estava uma catástrofe há 2 anos, porque não houve de facto investimento neles, e agora capacitá-los para lidar com bebés de 400, 500, 600 gramas não é fácil. Portanto, isto é um trabalho que tem que ser pensado à la longue, com cabeça, tronco e membros. Não é? Em relação também à formação, eu se calhar estou um bocadinho viciada porque trabalho na zona centro. A zona centro funciona em interligação com os cuidados de saúde primários, com as unidades coordenadoras funcionais, ainda funciona, com reuniões periódicas, e faz formação aos clínicos gerais nas áreas em que eles se sentem mais carenciados, nomeadamente nesta parte da amamentação, dos cuidados aos recém-nascidos prematuros. Vamos tentando ir ao encontro um bocadinho das necessidades. Claro que a perfeição não existe. Também em Coimbra se deixou de oferecer a ecografia do 3º trimestre, porque os obstetras não conseguem, fazem o rastreio do 1º trimestre, fazem a morfológica, mas já não conseguem dar resposta àquilo que era obrigatório, que eram as 3 ecografias durante a gravidez. Em relação... Eu peço desculpa, mas vamos ter mesmo que acelerar o tempo. Sim, em relação às unidades em si e aos equipamentos, o que acontece é que não existe uma estrutura... Quando nós começámos por uma comissão que fez um levantamento daquilo que havia em Portugal, dos recursos humanos e dos equipamentos. E isso acabou. Ninguém mais nunca fez isso. E, portanto, o que acontece é que, só para vos dizer um bocadinho, fizeram, capacitaram as unidades para começarem a lidar com esta coisa. Era a Comissão de Saúde da grávida, da criança e do adolescente, cujo papel se esvaziou no tempo. Compraram equipamento, por exemplo, para comprar um ventilador para a minha unidade foram 20 meses para comprar equipamento. Portanto, isto é uma luta constante, um desgaste constante. Em relação à maneira como as unidades vão ser construídas, tenho-vos a dizer que Coimbra vai ter uma maternidade nova, que vai ser a fusão das duas, e os médicos e os técnicos não foram consultados sobre quais seriam para eles as condições, as características da unidade, e também tenho que vos dizer que também há a CSS, que tem um documento muito bem elaborado sobre como devem ser as unidades de neonatologia, só permitiu
só permitiu um quarto para pais. Só mais chega. Nós temos mesmo que terminar Só mais o chega. plenário. O programa Pessoas 2030 está para sair com prioridades formativas para os hospitais, para os profissionais de saúde. Por que não incluir formação para profissionais de saúde nesta área dos standards, neste plano cofinanciado? Por que não? Outro assunto, o Plano de Segurança do Doente 21-26 contempla todos os pontos referenciados aqui no tópico da segurança do doente. Por que não fazer com que todas as instituições de saúde do país as cumpram? Outro ponto, acerca da continuidade de cuidados. Realmente o SNIP funciona muito mal, principalmente nas regiões do interior. Não há profissionais, as crianças não têm seguimento. Eu venho da Cova da Beira e sinto essa necessidade. As crianças, muitas são seguidas em Coimbra, deslocam-se 2 horas para estar às 9 da manhã em Coimbra, têm que sair da Covilhã, por exemplo, ou do Fundão, às 6 da manhã, 5 da manhã, para estarem a horas numa consulta em Coimbra. Por que não organizarmos o país de forma a que todas as crianças tenham os mesmos serviços, os mesmos cuidados em qualquer ponto do país? E outro ponto, a nível dos equipamentos, por que não os hospitais e todas as instituições se juntarem e verem que equipamentos são necessários? Sai mais barato comprarem todos em conjunto e organizarem-se. Os equipamentos estão mesmo todos obsoletos. Agora vão ver às unidades do interior, às unidades que não são as centrais, que equipamentos lá estão. São equipamentos com 20, 30 anos, todos a cair aos bocados. É verdade, podia ter trazido fotografias. Agora, quanto ao seguimento dessas crianças, se vocês repararem, e a propósito também, neste momento, que estão a surgir cada vez mais crianças autistas que só chegam ao diagnóstico quando vão para a escola. Não foram diagnosticadas antes e sabemos que o diagnóstico precoce é fundamental nestas idades. Pronto, muito mais teria a dizer. Agradeço. O tempo já não tem. Só uma coisa muito rápida, e porque trabalho na prática de uma maternidade na área da Grande Lisboa, dizer que efetivamente tudo isto, e o Sr. Deputado Pedro Brazão falou aqui em 3 aspectos, quais eram as 3 grandes lacunas. Efetivamente é esta área do equipamento, porque os profissionais de saúde do nosso país, podemos dizer que são criativos, que são empenhados, que são dedicados e que querem concretizar todos estes estándares, todas estas preocupações estão em cima da mesa e na nossa prática diária, mas na prática depois também é verdade que não temos recursos para o fazer em termos de equipamento, de recursos humanos, disto que nós preconizamos que é a separação zero, esta participação em relação àquilo que é e que são as nossas vivências na prática, no nosso dia-a-dia, nas nossas dificuldades constantes, e que possamos partilhar superiormente com quem decide, para podermos concretizar aquilo que nós preconizamos e que defendemos a nível europeu e de uma forma já tão abrangente e que será realmente o melhor para os bebés. Portanto, seria mesmo isto, os equipamentos, as estruturas organizativas. Estamos em hospitais que parecem museus, muitas das vezes, no SNS, e recentemente deram-nos esses parabéns. Como é que nós, com tanta credibilidade, com tanta experiência traduzida na evidência, trabalhamos em museus e, portanto, conseguirmos concretizar estes resultados e fazermos tanto dentro daquilo que são as condições pelos pais e pelos bebés, e isto é vestir a camisola, e há 30 anos numa neonatologia, acho que realmente merecíamos ser ouvidos. E cada vez mais por si e à sua conta, os profissionais de saúde fazerem formação diferenciada, reconhecida, como especialidades e pós-graduações no âmbito da neonatologia, e isto falando na enfermagem, e, portanto, acho que estes 3 pilares são fundamentais para que a nossa prática possa evoluir, possamos melhorar os resultados e possamos cada vez mais concretizar junto dos bebés e dos pais, e quando temos nas nossas mãos bebés de 24 semanas com meio quilo, é algo que ninguém imagina, e a nossa população não sabe o que é isto, não conhece a neonatologia, os pressupostos da neonatologia e aquilo que são as dificuldades destes pais, e por isso nos aliamos, enquanto profissionais de saúde, com muito agrado, à XXS e a todas as instituições, e por isso estamos aqui dentro do nosso tempo também. Obrigada. Muito obrigada. Doutora, não se importa só desligar o microfone? Muito obrigada. Bem, da parte do Grupo de Trabalho da Comissão de Saúde, agradecer uma vez mais a doutora Paula Guerra, a doutora Gabriela Mimoso, a enfermeira Lídia Videira, a enfermeira Esmeralda Pereira, a doutora Teresa Madeira.
Eu lamento, o nosso tempo é mesmo muito contado, já estamos com a sessão plenária a iniciar. De vossa parte, o que acharem que é pertinente para o que aqui foi abordado, fazerem chegar dentro do contacto que têm do Grupo de Trabalho da Comissão de Saúde, e nós fazemos a distribuição, nós os serviços, por todos os senhores deputados, e portanto é uma matéria muitíssimo importante. Aqui o nosso agradecimento uma vez mais. Muito obrigada e dou como terminada a nossa audiência.